Escrituras nos ensinam que há três coisas concedidas a toda alma que, por meio da graça, crê no Senhor Jesus de maneira simples, verdadeira e sincera para a sua salvação pessoal. Estas três coisas são vida, luz e liberdade. Três presentes mais preciosos, presentes em comparação com as quais todas as riquezas terrenas, prazeres, distinções são apenas como pó. O Senhor Jesus Cristo disse: eu dou às minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca hão de perecer. Isso está em João capítulo 10, versículo 28. Romanos capítulo 6, versículo 23 é dito: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E João capítulo 8, versículo 2 diz: o Senhor Jesus Cristo disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele também disse, aliás, Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 14, Cristo te iluminará. E o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 8, versículo 6, conhecereis a verdade vos libertará. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Mas há muitos que deveriam estar no pleno gozo desses imensos privilégios que, na verdade, não sabem que os possuem. Eu estou falando de pessoas salvas, que vivem uma vida deprimente por não se beneficiar do que eles já têm em Cristo. Eles consideram o cúmulo da presunção para qualquer alma pensar em possuí-los. Existem muitas almas sinceras e leais, filhos de Deus, verdadeiramente convertidos, que, por meio de maus ensinos, ocupação própria ou legalidade, estão completamente nas trevas quanto aos próprios elementos do cristianismo, as verdades mais simples do Evangelho. A atmosfera escura que envolve a cristandade obscurece tanto a luz da verdade divina que eles realmente não sabem onde estão ou o que têm. No lugar da luz e da liberdade, eles estão praticamente na sombra da morte, nas trevas e na escuridão. Isto é lastimável. Eles são roubados daqueles três dons preciosos que Deus, na plenitude e riqueza da sua graça, deu a seus filhos, para todos aqueles que realmente são salvos, um dia creram no Senhor Jesus como Salvador pessoal. É com um propósito especial de ajudar aquela grande e interessante classe de pessoas que são assim roubadas e estragadas que fizemos este vídeo. Rogamos efetuosamente a essas almas que lhes prestem atenção. Não vamos expô-los nem entrar em uma declaração completa das doutrinas neles indicadas. Nosso objetivo é mais exortar do que expor. Ansiamos por ver todos os queridos filhos de Deus desfrutando plenamente das coisas que lhes são dadas gratuitamente por Deus em Cristo. Que todos esses ouçam o que nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. Isto é precioso. Algumas almas exercitadas podem dizer: eu vejo perfeitamente que todas as ovelhas de Cristo têm vida eterna. Mas minha dificuldade esmagadora é saber que eu sou uma ovelha de Cristo. Se eu soubesse disso, eu deveria me considerar realmente feliz. Agora, isso é um erro. Está começando do lado errado. É colocar o eu e os seus sentimentos antes de Cristo e sua palavra. Certamente, enquanto alguém estiver fazendo isso, ele deve estar em dúvida e escuridão. É totalmente impossível ser diferente. Se há algo sobre mim mesmo que sou chamado a sentir ou acreditar para ser salvo, então nunca poderei ter o conhecimento estabelecido ou a certeza da salvação. Devo ter algo inteiramente fora e independente de mim mesmo, algo divinamente sólido, algo eternamente estável, alguma verdade estabelecida e absoluta,
algo verdadeiro em si mesmo, a parte de todos os meus pensamentos e sentimentos a respeito. Ou seja, resumindo tudo o que eu disse até agora, devo ter a própria revelação de Deus para eu descansar. Ou nunca poderei saber o que realmente é a paz permanente. Devo confiar na palavra de Deus e não em meus sentimentos ou pensamentos. É a verdade eterna de Deus e somente ela que forma a base real da alma. A paz que Deus dá à alma. Uma base que nem todos os poderes da terra e do inferno, homens e demônios, podem perturbar. É por crer em Cristo e não por sentir ou acreditar em algo sobre mim mesmo que eu ganho a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus, a Bíblia diz, tem a vida eterna. Você que está ansioso, reflita sobre isso. É da mais profunda importância. Diz respeito à paz e ao descanso de sua alma. Gostaríamos de chamar sua atenção para o fato importante de que o que você é chamado a acreditar não é algo sobre você, mas algo sobre Cristo. Note o que a Bíblia diz. Em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Quem disse essas palavras? Jesus. João capítulo 6, versículo 47. Ele diz, é verdadeiro o que eu vou dizer. Quem crê em mim tem a vida eterna. Você crê simples e sinceramente no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal? Você confia nele? Você está completamente satisfeito com ele? Você já reconhece, se viu como um pecador perdido que precisava dele para a sua salvação e o aceitou pela fé? Se assim for, você tem a vida eterna e deve, a partir desse momento, conhecê-la e regozijar-se nela. Nosso Senhor não diz, aquele que sente é uma das minhas ovelhas, terá a vida eterna. Nada disso. Nada, nem parecido ele falou isto. Nada se aproxima disso. Ele disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Assim também, naquela conhecida passagem, em João capítulo 5, onde ele disse, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em julgamento ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Algo pode ser mais claro do que isso? Todo aquele que ouve a palavra de Jesus Cristo e crê naquele que o enviou e é o feliz possuidor da vida eterna e nunca entrará em condenação. Portanto, se não temos a vida eterna, não cremos no Filho de Deus, não ouvimos a sua palavra, não cremos em Deus de forma alguma. Assim é, se devemos ser governados pelo verdadeiro ensino e autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo verdadeiro crente, ou seja, todo verdadeiro salvo em Jesus, tem a vida eterna. E todo aquele que não tem a vida eterna é um incrédulo. Assim fala a palavra do Deus vivo. Mas o crente deve saber o que possui. De que utilidade ou valor poderia ser para alguém deixar uma grande fortuna no Canadá se ele não soubesse nada sobre isso? Deus quer que saibamos o que ele nos deu gratuitamente em Cristo. A vida está em Cristo. Então, quem tem Cristo tem a vida. E quem não tem a vida não tem Cristo. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Precioso, toda a palavra importante. Esta é uma palavra importante e preciosa que está registrada nas Sagradas Escrituras. Nem é diferente com relação ao segundo dos nossos três dons preciosos. À medida que obtemos a vida eterna, obtemos luz em Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Deus nos dará a vida e nos deixará no escuro, será? Não, de forma alguma. Isso não seria
isso não seria cabível, não seria algo que ele faria. Ele nos deu o seu Filho e, crendo nele, ganhamos a vida. Então, seguindo-o, obtemos luz, a luz da vida. Belas palavras, palavras cheias de poder divino, palavras libertadoras para a alma que anda ela anda às palpadelas, nas trevas e na sombra da morte. A escuridão passou e a verdadeira luz agora brilha. E é a esfera adequada para a vida que agora possuímos. É a luz na qual somos chamados e privilegiados para andar. A escuridão passou, as sombras se foram, as nuvens se dissiparam, o crepúsculo deu lugar à plena luz da vida que flui para a nossa alma e nosso caminho, permitindo-nos julgar a nós mesmos e aos que nos rodeiam. Agora podemos julgar tudo de acordo com a verdadeira luz que agora brilha dentro, sobre e ao nosso redor. Brilha do Pai, brilha no Filho, brilha no poder do Espírito Santo, brilha nas páginas inspiradas das Escrituras. Finalmente, segue-se da bendita necessidade que, à medida que obtemos vida e luz, obtemos libertação. Pois esses são os nossos 3 temas deste vídeo. Vida eterna, luz divina e libertação. Quem tem o Filho tem a vida. E aquele que tem o Filho, ele diz, aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Mas não é só isto. Obtemos também libertação. Está tudo em Cristo. Ele vivifica, ilumina, emancipa. É a nossa vida, é a nossa luz e é a nossa libertação. Abençoado por todas as eras seja seu nome inigualável. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse o Senhor Jesus. Certamente deve ser assim. Ele não nos daria a vida e nos deixaria no escuro. Ele não nos daria a vida e nos deixaria em cativeiro ou escuridão. Não. Esse não é o seu caminho, não é o seu modo de agir. Ele nos liberta, divina e eternamente, livre da culpa e da condenação, livres do pavor, da ira e do julgamento vindouro, livre do medo da morte, livre do presente poder do pecado e de suas consequências futuras. Que você se apegue a essas coisas com a fé simples de uma criança e junte-se a nós em uma nota de fervoroso louvor ao doador desses 3 preciosos dons: vida, luz e libertação. Quem crê no Filho tem tudo isto.